Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui até para cumprir com vocês o nosso compromisso da aula de hoje, que seria ao vivo, mas devido ao compromisso meu, uma reunião que nós vamos ter com o Tribunal Regional Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, já que as eleições são dia 15, e eu trabalho na imprensa, eu vou precisar participar de uma reunião porque a gente tem um pedido de uma entrevista com os candidatos antes da eleição e eu tenho que participar dessa reunião para poder organizar essa entrevista, preparar esses procedimentos, tá claro? Então, por isso, infelizmente, eu vou ter que hoje dar aula para vocês dessa maneira que a gente tem aqui, né? Eu não tenho como fazer de outra forma. Peço a compreensão de todos, não tenho como conciliar esses dois momentos, então hoje eu vou curtir um pouco com vocês, falar um pouquinho sobre a questão da comunicação no Brasil a partir dos anos 2000, entendendo um pouquinho o contexto de mudança na democracia brasileira, na economia brasileira, e o papel dos meios de comunicação, que vai ter aí uma realidade bem diferente do que foram os anos da ditadura e, principalmente, se a gente parar para pensar, a grande hegemonia do sistema Globo de comunicação. Rede Globo que teve o controle de mais de 94% da audiência do país, se pensarmos no público que ela atingia 99% da população brasileira, 94% das pessoas assistiam a algum tipo de programa, alguma coisa do sistema Globo, né, de comunicação. A emissora tinha 52 pontos em média de audiência, que é uma pontuação fantástica, calculando todos os programas que ela tinha durante o dia, na sua grade durante a semana. E ela foi o monopólio da informação durante muito tempo, de credibilidade e até mesmo de propagar uma ideia, propagar uma visão do Brasil para os brasileiros. Então esse sistema Globo ficou como elemento predominante no Brasil, na forma, na estética de produzir jornalismo. Aí que se criou também uma série de manuais e éticas de grandes emissoras, de grandes plataformas. Se vocês se lembrarem, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, lançaram seus manuais de publicação, seus manuais de edição. CBN lançou seus manuais de edição. Aqueles que eram os jornalistas mais importantes desses sistemas passaram a ser figuras notórias na formação e estruturação das empresas de comunicação. Então você tinha lá um reduto de pessoas que eram consideradas figuras geniais, importantes na organização dos meios de comunicação. Eram elementos chaves para a tentativa de construir dentro da comunicação um modelo considerado padrão, ideal, né, dentro de mecanismos de informação que era a televisão, e todas as condições que ela tinha de atingir os lares brasileiros, era o meio de comunicação mais popular no Brasil, a TV aberta, o canal aberto. Em um segundo momento, o rádio e o jornal impresso. E o sistema Globo foi muito eficiente na televisão, na rádio e no jornal impresso. Tinha grandes braços de comunicação que atingiam a maior parte dos brasileiros. Então você tinha uma estrutura de comunicação, a produção da comunicação muito monopolizada pela empresa de comunicação. Então, para você ter uma comunicação de massa, você tinha que ter uma estrutura que envolvia desde uma estrutura física, tecnológica e humana, e uma estrutura humana qualificada para isso. O curso de jornalismo e a obrigatoriedade do jornalista no meio de comunicação é uma característica disso, né? O jornalismo, a comunicação virou algo profissional. É o que vocês hoje estão se formando, vocês estão se transformando em profissionais de comunicação. A comunicação passou a ter códigos próprios, campo de conhecimento próprio, técnicas próprias, orientações e informações e postulações próprias dentro da própria comunicação. Então você tinha toda uma regra de preparo do jornalista, do comunicador, que era um elemento vital, fundamental, para que você garantisse, até determinado momento, que a comunicação seguisse um filtro ético, um princípio de produção de conteúdo, a imparcialidade, se discutiu muito tempo na comunicação, a busca da neutralidade da informação, a busca de uma comunicação que fosse plural, democrática, ouvisse os dois lados, tentasse descrever o fato com mais objetividade possível. Então você tinha toda uma produção da comunicação, toda regrada, toda organizada, para gerar, de certa forma, aquilo que a gente chamava de um padrão ideal do que é informar. Mas isso mudou profundamente nos anos 2000. Começou a surgir a comunicação paralela, a comunicação da internet, a comunicação do indivíduo para o indivíduo, da produção
quase que doméstica, a produção quase que artesanal, que começava aos poucos a atingir um público também muito grande. Outra coisa importante é o que nós chamamos de especialização do foco comunicativo. A especialização do foco comunicativo. O que é isso? As pessoas passam a ter um certo interesse específico naquilo que querem saber. Nós comentamos na aula passada que você tinha uma pilha, na internet você tem uma pilha de informação, uma pilha de comunicação, você tem despencando sobre você a todo momento uma gama enorme de informação que vai da economia, sociedade, cultura, política, setores mais específicos de estética, gastronomia. Então você tem um mar de informações. A violência, as questões de violência, páginas policiais estão abarrotadas de fatos diários. As pessoas passam a focar em interesses. Elas passam a ter alguns interesses. Algumas coisas lhes interessam na comunicação. E os canais específicos começam a se multiplicar. No ano 2000 é incrível a quantidade. A TV acaba a demonstração clara disso. Né? Você tem lá um canal exclusivo que fala sobre gastronomia. Um canal exclusivo que fala sobre mecânica, automóveis. Um canal exclusivo que fala sobre decoração, sobre arquitetura. Alguns canais ligados à saúde, histórias médicas. Você tem canais específicos para as pessoas que têm interesses específicos. E esses públicos começam a se multiplicar em torno de um foco exclusivo de interesse. Claro que a pessoa seleciona lá, né? O podcast é um pouco disso hoje, né? Você seleciona lá os conteúdos que você quer, você separa o que lhe interessa e, diante disso, você vai saborear aquilo que lhe chama a atenção. É uma maneira de você sair dessa pilha de informação que cai sobre o ser humano, dessa avalanche de informação que cai sobre o ser humano, e o ser humano criar interesse específico sobre um elemento próprio, um elemento que ele considera de seu interesse pessoal. E, ao mesmo tempo, de um grupo específico de pessoas que resolve discutir isso, discutir esses temas especificamente, discutir essas abordagens, essas questões, as especialidades. Né? Quer dizer que alguém pode, não quer dizer que a pessoa que vai ficar assistindo um canal de gastronomia, ela vai assistir o canal de gastronomia o dia inteiro, não é isso. Né? Mas, objetivamente, ela despende um tempo dela, da vida dela, para que isso ocorra. Ela tem um percentual maior de interesse naquilo. Não quer dizer que ela não vai entrar atrás de uma informação de economia, não quer dizer que ela não vai entrar atrás de uma informação de política, não interessa isso a ela. Mas ela pode criar um foco específico. Ela pode lançar o seu olhar, seu interesse por um foco específico e transformar isso num objeto de interesse constante. Então você tem uma construção dentro da comunicação que rompe com aquele monopólio, aquele olhar comum de todas as coisas, de uma única plataforma, de uma única maneira de você ter esse canal de comunicação com esses conteúdos, né? Que é a TV aberta. Mesmo na TV aberta, você passa a ter algumas emissoras que se especializam em algum tipo de entretenimento, algum tipo de tema, de assunto. E você passa também a ter a produção de uma popularização regionalizada de conteúdos de interesse imediato. Nós tivemos já, sempre existiu, há mais de 50, 60 anos, desde quando a televisão é televisão, você tem alguns programas sensacionalistas. Programas sensacionalistas sempre existiram, sempre tiveram aí, isso não é nenhuma novidade. Só que eles vão ganhar mais especificidade, eles vão se multiplicar mais. Os sensacionalistas, o trágico, quando ele tem mecanismos de captação de imagens, de acompanhamento dos atos e ações, que dá para se criar uma retórica sensacionalista, é o repórter que acompanha as viaturas numa operação de madrugada para prender traficantes, criminosos, e você tem lá o repórter indo junto e fazendo uma discussão sensacionalista, uma fala sensacionalista em tempo real de um acidente de trânsito que aconteceu, de um assassinato. As pessoas passam a se interessar por esses temas do canal aberto. Se você observar, até mesmo emissoras tradicionais que tinham todo um perfil ético
estético de distanciamento dessa popularidade, desse ouvinte, mudou também. Criou mecanismos diferenciados em relação à comunicação. Se você observar os telejornais das grandes emissoras, que sempre tiveram aquela pompa mais estética, distanciada, ele agora está mais próximo, mais humanizado. Existe a troca de experiência entre o repórter e o âncora nas falas regionais, dos jornais locais, dessas grandes redes, falando sobre peculiaridades, do que você gosta disso, daquilo, você gosta de comer aquilo, quase que eu peguei aquele bichinho de estimação. As pessoas falam de coisas que antes não se falava nesses canais mais formais e agora está se falando. Quer dizer, esse programa sensacionalista, e eu não estou dizendo que as redes tradicionais, as redes mais formais, estão ficando sensacionalistas, não é isso que eu estou falando, hipótese alguma. O que a gente teve na história da comunicação, com essa multiplicação dos meios que nós falamos na aula passada, dessas plataformas, é, de certa maneira, na mudança da linguagem, por exemplo, do telejornal, na mudança da linguagem do radiojornal. Eu tenho uma linguagem mais próxima do entendimento do meu telespectador, do meu ouvinte, do meu internauta. Eu vou criar uma intimidade de vínculos, inclusive vínculos valorativos. A ideia é de você aproximar, por exemplo, entre esses vínculos, essas aproximações, você criar aproximações em relação a princípios de valor. Julgamentos prévios, lógicas simplificadas. Vou dar um exemplo mais prático. Essa frase é muito antiga, mas ela ganha força e tem força o tempo todo. Bandido bom é bandido morto. Uma frase chula, pequena, carregada de um sentimento de vingança e ódio, não explica muito bem o que é a violência, não lhe dá um grau de entendimento mais sério, mais elaborado. Mas no senso comum, é uma coisa que as pessoas gostam. Muita gente fala, é isso mesmo, bandido bom é bandido morto, tem que matar esses bandidos. E aquelas discussões da pena de morte, da violência, quer dizer, do discurso raso, extremamente emotivo, mas com uma lógica bastante popularizada, cuja intenção não é esclarecer, cuja intenção é aprender a manter a pessoa ligada, manter a pessoa identificada, manter a pessoa assistindo aquilo, se identificando com aquilo. Então eu não melhoro no conteúdo aquilo que o telespectador, que o ouvinte está vendo. Eu empobreço a retórica para dar satisfação ao ouvinte e telespectador naquilo que ele está vendo e ouvindo. Eu vou criar um empobrecimento da linguagem em alguns momentos e um empobrecimento do conteúdo. A complexidade de certos temas precisam ser simplificados para que você possa gerar naquele que está vendo, lendo, naquele que está ouvindo, uma sensação de identificação, uma sensação de aceitação, uma valorização do saber raso, do saber pequeno, mas que mantém a pessoa fiel ao dizer que este apresentador pensa como eu penso, fala as coisas que eu gostaria de falar, por mais pobre que seja o que ele fala. E há um empenho para isso. Se você observar, há uma indústria de apresentadores, há uma multiplicação de apresentadores desse nível. Eles vão fazendo escola. Ao ponto em que influencia até mesmo as grandes redes a terem que popularizar mais o seu repertório. A ter que ter uma dinâmica mais carismática com o ouvinte, com o telespectador. Para gerar um certo desejo de que a comunicação expresse a vontade popular, expresse os interesses e o desejo popular. Há uma emergência de personagens assim. Se você pegar alguns líderes políticos, sem querer dizer se é bom ou ruim, independente da sua defesa político-partidária, do seu posicionamento em relação a esse tema, se você observar os dois últimos presidentes da República, o atual e o presidente Lula, não os dois últimos, desculpe, se você pegar o atual presidente e o presidente Lula,
eles são expressões de popularização do poder, expressões da linguagem mais próxima àquilo que tem, que gera nas pessoas, nas pessoas uma expectativa de identificação de pensamento e retórica. Mesmo com posicionamentos ideológicos diferentes, né, Bolsonaro e Lula são uma expressão dessa popularização, desse discurso fácil de entender, dessa fala que abarca o raciocínio do homem comum. Então a comunicação passa a ganhar esse perfil, por quê? Porque ela está em novos meios, ela está mais personificada. O público que não se identifica com isso vai para o canal mais especializado. Ele agora pode degustar o mais elaborado, aonde existe a produção mais elaborada. Então veja, aquele canal da TV aberta, o rádio, as emissoras de rádio, que antes eram generalistas, tratavam de diversos temas, abordavam diversos temas. Esses meios de comunicação agora ganham especialidades, ganham especificidades. Isso é uma tendência que as novas plataformas ligadas ao mundo digital estão dando. Ainda hoje isso está acontecendo, que é a especificação, a especialização do gosto, do desejo de mercado. É o desenho, o recorte de mercado, o recorte de público, o recorte de perfil, que gera para mim uma possibilidade de engajamento em determinados temas que me dão efetivamente, me trazem efetivamente uma sensação de comprometimento. Eu passo a ter um lugar ao sol, né? Eu não estou mais no meio da massa comum. Agora eu tenho, vou até brincar com o termo que não é meu, a tribo urbana. Agora eu vou ter um grupo no qual eu me identifico e no qual eu exercito gosto por certas coisas. Eu vou encontrar o diálogo comum de certos temas. Tudo isso que está acontecendo na comunicação é fruto desses últimos 20 anos, das mudanças tecnológicas que aconteceram nestes últimos 20 anos, que transformaram profundamente a condição de comunicar, a condição de ouvir, a condição de ser, né, de estabelecer com o interlocutor a possibilidade desse encontro, né, de temas comuns. E você observa que também, conforme você teve na internet, né, no Facebook que vai substituir o Orkut, mas o Facebook, principalmente de forma muito inteligente, o Facebook nasce dentro de uma universidade de Harvard como uma página de fofoca, nasceu para falar mal da vida dos outros, mas o falar mal da vida dos outros implica também de que a particularidade virou tema. A vida pessoal virou tema. A vida comum virou tema. O eu se transformou em pauta. E esse eu em pauta ganha importância, ganha foco. Então, quando você pensa a gente fala muito isso, hoje em dia o telespectador, hoje em dia o ouvinte, o internauta, é alguém muito exigente. Não é que é alguém muito exigente. É um ser muito ensimesmado. Né? Ele é muito ensimesmado. Ele está muito nele mesmo. Né? Ele está em si, ele pensa em si mesmo. Ele está focado nele mesmo. Então ele fica mais exigente, não porque ele quer efetivamente um conteúdo exigente, ele quer algo que lhe agrade, já é diferente. Toma muito cuidado com essa ideia, isso é uma discussão muito séria, quando as pessoas falam assim, o ser humano hoje em dia, né, o consumidor, as pessoas estão muito exigentes. Não, as pessoas não estão exigentes. As pessoas estão focadas nela mesma. Elas não gostam de qualquer coisa. O que é eu não gostar de qualquer coisa? Eu gosto de coisas de qualidade, eu gosto de coisas mais profundas, eu tenho um grau de exigência mais elevado, né, com valores mais elevados, com conteúdos mais elevados, com coisas mais complexas, não aceito qualquer explicação, não é isso. Eu não aceito nada. Primeiro que me contrarie. Eu não aceito nada que eu não entenda. E não aceito nada que não é do meu interesse. Logo, eu fico muito exigente, não porque eu tenho critérios de avaliação elevados, é porque o critério de avaliação do mundo sou eu mesmo. É um chato que tem que ser agradado a todo custo e que tem certas exigências. Se você observar, não estou falando que isso está errado, não é isso. Não é isso. Às vezes a gente comenta certas coisas, eu morro de medo da forma que às vezes vocês interpretam. Não é isso. O que eu estou dizendo, eu estou falando objetivamente, é que a gente tem uma comunicação de massa
que chega para cada um como se fosse algo pessoal particular. Eu, esse indivíduo, esse ser cheio de controles remotos, cheio de possibilidades de mudanças de canal, cheio de coisas que pode fazer com que ele se afaste do que não quer e se aproxime do que ele quer, faz dele um cara difícil de lidar. Né? Ele não é mais um cara que se identifica com os outros. Ele está à procura de uma identificação própria. Vou repetir isso. Ele não é mais um cara que se identifica no senso comum, os outros. Ele está à procura de uma identidade própria. O Adam Schaff, e isso é uma tese, os próprios marxistas já apontavam sobre isso na escola de Frankfurt. O Schwartz também já falava sobre isso. Hoje em dia, as pessoas não se identificam mais com os outros pela igualdade de funções, por estarem fazendo a mesma coisa, trabalhando nas mesmas coisas, naquela ideia assim, o outro faz a mesma coisa que eu faço, logo, ao olhar o outro, olho para mim mesmo. Volto a repetir, já falei para vocês isso num poema do Zola, em que ele retrata os operários saindo da fábrica. Charles Chaplin em tempos modernos, aí, ó, Charles Chaplin em tempos modernos. Quando você vê o Chaplin lá naquela linha de montagem, os operários, e ele fazendo aquele movimento repetitivo de apertar uma porca, né? Aquele monte de operários fazendo a mesma coisa, toca o sinal da fábrica, todos os operários saem, vão para casa, né? Toca o sinal, entram. Os operários têm uma vida de operário, uma vida comum. Então as pessoas tendem a se identificar com as outras. Né? O que eu sou? Eu sou um operário. Mas por que eu sou um operário? Eu olho para o lado, vejo operário. Estou trabalhando junto com os operários. Eu moro no bairro operário. Eu almoço com operários. Me casei com um operário. Não é uma operária. Eu vivo a vida de operário. Logo, a coisa mais óbvia, se alguém te pergunta, quem você é então? Eu sou um operário. E quais são as causas da minha luta? Quais são as causas dos meus interesses? Qual é aquilo que me chama a atenção? As coisas que chamam a atenção da classe operária. Se algo atingir uma pessoa com a qual eu me identifico, um trabalhador, um operário como eu, me sinto atingido porque sou igual a ele. Então, veja, o canal de ligação meu com o mundo é a minha identificação com os outros. Eu me identifico com os outros. Eu olho para os outros e percebo que os outros sou eu e eu sou os outros. Esse processo agora está invertido. Com o que eu me identifico? Com aquilo que efetivamente eu construo como minha própria identificação. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu já não vejo mais as semelhanças, eu vejo as diferenças. Dentro das minhas condições de vida em casa, doméstica, eu tenho meus próprios objetos, meu próprio quarto, minha própria televisão. Eu posso constituir na minha vida um mundo próprio de objetos, desejos, gostos, interesses, valores, desprendido dos elementos mais próximos de mim mesmo. E eu posso criar identificações comuns com outros elementos partindo da minha vontade de me identificar, daquilo que considero que é importante para mim, e não efetivamente quem são as pessoas com quem eu me identifico. Então eu estou jogado num mundo, e a história está repensando esse homem hoje, né? Quando você fala de pós-modernidade, e a comunicação, a história da comunicação está mostrando isso, esse indivíduo cujo seu grau de interesse diante de sua particularidade, da sua individualidade, dos seus interesses pessoais, faz um cara chato para burro. Um cara muito chato. Porque tudo o que ele vê depende do ele querer. Não é mais a ideia do eu terei paciência para esperar a minha vez. A ideia de o que eu gosto nem todo mundo gosta. A ideia de que o que eu escolho nem todo mundo escolhe. Não, é a ideia de que o que eu quero é primordial, o que eu desejo é primordial, os meus desejos e interesses estão colocados num nível de exigência que tem que ser cumprido. Aí ele começa, né, e ele tem meios para isso, né, a decretar o fim das coisas. Se isso não me atrair por alguns minutos, ou menos que isso, por alguns segundos, se eu ligar um canal de televisão, se eu sintonizar uma rádio, se eu abrir um site, acessar o YouTube, por exemplo, né, essa aula, talvez você assista lá pelo YouTube, e eu considerar que isso não está me agradando, eu vou embora. Eu deleto. Eu sentencio o fim do que não me agrada. Eu tenho um poder excomunal agora de deletar, como diz Zygmunt Bauman, né,
de deletar as pessoas. Veja, o Bauman mesmo fala isso. Agora a gente tem um termo chamado conectado. Estou conectado. Se eu não gosto de onde eu estou conectado, eu me desconecto. Tá claro? Eu desligo as pessoas, literalmente. Eu posso desligar ou me desligar do que não me interessa. E é uma ruptura sem qualquer remorso. É uma ruptura sem repensar o ato. É uma ruptura pela quantidade de escolhas que garantem, por ter tantas escolhas, a superficialidade dos critérios. Né? A quantidade de escolhas, em vários níveis, né? Desde os elementos mais simples e pobres aos mais complexos, me faz desligar da pessoa. Então, por muito pouca coisa, eu deleto. Eu não tenho paciência de esperar, eu não tenho por que ter paciência de tolerar certas coisas. Eu posso deletá-las, por que eu tenho que ter paciência? Então você vive num mundo onde esse indivíduo potencialmente capaz de impor-se sobre aquilo que ele se relaciona e de estabelecer os valores com as coisas que ele se relaciona, esse indivíduo virou um cara chato. Que a gente chama de exigente, mas é um exigente chato. Aquele que... não sei se você viu aquelas crianças, a criança tem muito disso. Eu não como comida com cebola. Meus filhos tiveram uma fase dessa. Se ia pedir um lanche, se tiver picles eu não quero. Com salada eu não gosto. Eu tirava tanta coisa do lanche que na prática vinha só o pão, né? E o recheio, a salsicha, o hambúrguer. E se a fome vier? Mas a fome virou uma palavra banal. O menor sentimento de desejo de ser saciado por alguma coisa, a menor vontade de comer alguma coisa é chamado de fome. Mas o passar fome e não ter opção para comer, objetivamente faz você escolher qualquer coisa que tenha à sua frente que é possível de ser comida. Quando você tem uma variedade muito grande de possibilidades de comida, você começa a invocar com a cebola e com o picles, está claro? Com molho. O excesso mata a tolerância. O excesso mata a compreensão. O excesso mata o respeito. O excesso mata a dignidade. Porque as pessoas passam a ficar chatas. Elas começam a atropelar o mínimo tolerável devido ao excesso de opções. E nesse mundo da comunicação, o que a gente criou foi uma gama absurda de opções. Tem muita gente oferecendo a mesma coisa e buscando ser diferente, fazendo mais do mesmo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso é a coisa mais comum quando você acessa hoje uma internet e você vai procurar Instagram, YouTube, Twitter, conteúdos novos. Mesma coisa você zapeando no controle da TV a cabo, à procura de coisas novas. Você não encontra, porque efetivamente você está saturado, está de saco cheio. Né? Você não suporta mais, né, conviver com mais do mesmo, então você quer o mesmo de forma diferente. E aí, por ter esse excesso de possibilidades, você começa a invocar as coisas por pouca coisa. Né? Porque o ser humano é uma sequência de satisfações que são superadas. Né? Então, conforme você vai superando, você vai satisfazendo as vontades humanas, conforme você vai superando as vontades humanas, vai surgindo mais vontades. E conforme as vontades mais essenciais são superadas, eu vou constituindo as necessidades mais banais. Ao ponto que eu estimulo necessidades que nem você tem, mas efetivamente você passa a ter. É o ser humano insaciável, né? Que a procura do que quer, que deseja, não tem fim. Não tem fim. Tem uma paródia que eu acho muito legal, acho que até comentei ela com vocês, que era de que a coruja estava sobrevoando um penhasco, né? E a coruja viu
um homem com um olhar muito triste para o horizonte. Assim, o homem estava olhando o horizonte de forma muito triste. E a coruja se aproximou do homem e viu que ele estava muito quieto, muito calado, um olhar muito triste, assim, olhando para o horizonte. E aí ela se aproximou do homem e tentou perguntar para ele assim, mas por que você está triste assim? Né? E o homem ficou quieto, continuou quieto, olhando o horizonte. E aí os outros animais, outros bichos também foram vendo o homem triste e foram se aproximando do homem. Né? O leão, o macaco, claro, a cobra. Enfim, os animais foram se aproximando do homem. Até que eles insistiram. Pô, cara, por que você está triste assim? Que vazio é esse no olhar que você tem? O que poderia a gente fazer? Triste de quem falou isso para o homem. O que poderia a gente fazer para ajudar você a não ficar triste, a não se sentir vazio, né? A você tirar esse vazio de dentro de você? Aí o homem falou assim, olha, se eu tivesse a inteligência da coruja, a sabedoria da coruja, eu seria mais feliz. E a coruja deu a sabedoria para o homem. Se eu tivesse a coragem do leão, eu seria mais feliz. O leão deu a coragem para o homem. Se eu tivesse o olhar da águia, a percepção aguçada da águia, eu seria mais feliz. E a águia deu o seu olhar para o homem. Se eu conhecesse os caminhos, como a cobra conhece, se tivesse a esperteza de andar pelos caminhos como a cobra anda, eu seria um homem preenchido. A cobra deu para o homem. Enfim, os animais deram tudo que tinha de qualidades para o homem. E o homem saiu, né, mais satisfeito. Aí o cervo falou assim, nossa, para a coruja, que bom, né? O homem, eu acho que agora está completo. Aí a coruja falou assim, não, eu acho que aí que está o nosso engano. Né? O meu medo agora é que o homem tem tudo de qualidade que os bichos têm. E temo que mesmo tendo tudo isso, ele ainda não fique satisfeito. Que é uma verdade. O homem é um predador desgraçado. Por que ele é um predador desgraçado? Porque ele não se satisfaz nunca. E quando você pensa nos meios de comunicação, quando você pensa nos temas e valores que os meios de comunicação trabalham, naquilo que é considerado necessário ao homem, o homem é insatisfeito plenamente. Está à procura de uma sensação nova. E isso tem um preço, né? Quanto que não custa a sabedoria da coruja, quanto que não custa o olhar da águia, quanto que não custa a coragem do leão. Né? Alguém está perdendo com isso. E esse processo de apropriação do homem de todas as coisas vai gerar efetivamente, por consequência, para esse próprio homem, uma insatisfação e uma angústia cada vez mais acelerada. Né? O homem que vive, se você para pensar, o homem vive deprimido, o homem vive angustiado, o homem vive desesperado por ter, mesmo tendo tudo. Então, quando você tem essa sociedade que canaliza todos os desejos dos homens, dos seres humanos, e dá a esse homem tudo o que ele pede, tudo o que ele quer, ou procura satisfazê-lo na maior intensidade possível, esse homem fica um cara chato. Né? Não é que ele fica exigente, né? Ele vai ficando chato e ele vai construindo em torno de si uma medida muito pobre para todas as coisas. Então, por isso que a gente tem hoje uma grande quantidade de conteúdos que são carregados a todo momento, e um ser humano que procura certos gostos e especialidades que às vezes empobrecem o tema a ser discutido. Né? Tiram os vínculos entre as relações e as coisas, geram análises e lógicas muito empobrecidas, que facilitam, por um lado, né, a venda de tudo, de todas as coisas, porque o ser humano que tem pouco critério para avaliar o que está sendo oferecido, critério, e não exigência, que é diferente, né? Ele tem pouco critério, ele fica mais exigente com a banalidade. Ele é mais ligado aos detalhes. Aí você fala assim, nossa, como tem pessoas que são detalhistas. Não é que elas são detalhistas, é que elas se apegam nos detalhes porque isso faz mais sentido para ela do que a generalidade das coisas. Faz mais sentido o detalhe do que a constituição geral daquilo que existe. É como se pensássemos o seguinte, né? Nos interessa mais, numa reportagem, os detalhes da violência praticada do sentido, da medida que a violência tem para todos nós. Da medida que a violência tem para o mundo. É como
como o próprio Marx estabelece em algum momento, não sou marxista, mas eu acho isso importante, se você quer matar uma causa, faça uma homenagem ao líder dela. Personifique a causa. Lembra que na aula passada eu comentei com vocês de que agora a gente consegue falar do grande número de pessoas que morrem numa tragédia, descrevendo a história de um personagem que viveu essa tragédia ou que sobreviveu a essa tragédia. Isso é uma forma da gente empobrecer o tema. A gente não ter o peso do que o tema trata. A gente não ter como avaliar o peso desse tema importante. Como é que eu faço? Eu crio objetivamente, eu empobreço esse tema, fazendo com que eu discuta uma pessoalidade dentro do tema, uma particularidade dentro do tema. Eu empobreço o tema. Porque se você tem o herói para falar, eu acabo com toda a causa que o herói defende. Vamos pensar assim, eu vou falar sobre as guerras napoleônicas. Em vez de falar do que foram as guerras napoleônicas, eu foco no Napoleão. Ou retrato a vida de um soldado. Eu nunca vou estabelecer a guerra como um sistema complexo. Né? Então, essa particularidade que a gente vive hoje, ela empobreceu a discussão dos grandes temas. E é isso que as pessoas gostam, porque é mais fácil de entender a pessoalidade do que entender a complexidade das coisas. É muito mais fácil discutir o varejo do que compreender a dimensão do atacado. Porque se você for parar para pensar, o mundo hoje é muito maior do que o mundo de 20, 30, 40 anos atrás. As questões sociais que nos remete à vida humana, a complexidade da organização social é muito maior hoje do que era um tempo atrás. Para não me perder nesse mundo e não entender a minha pequenez diante do mundo, o que eu faço? Eu apequeno o mundo para caber na minha cabeça. Então, os meios de comunicação caminham nesse sentido. Por um lado, eu vou engajar mais o indivíduo nas grandes questões, né, aparentemente, eu vou engajar mais o indivíduo nas informações, mas, por um outro lado, eu destruo o potencial de compreensão da dimensão das coisas. Então, a gente vive numa sociedade, por isso que voltamos a falar sempre, né, do Bauman, né? A gente fala muito de uma sociedade líquida, né? Mas, efetivamente, o que a gente tem é uma sociedade empobrecida na construção da informação e enriquecida de temas de diversidade. É uma sociedade que algumas pessoas conseguem, né? Vou pegar aí 30% das pessoas, conseguem compreender a imensidão do que é efetivamente esse mundo que a gente está atravessando. A outra parte não. Então você tem 20% desses últimos 20 anos, né? Esses 30% de elementos muito acordados ao mundo continuam aí, né? Continuam produzindo aí. E você tem uma grande massa que está andando por aí, está convivendo no mundo, seguindo seu destino. E o crescimento desses meios de comunicação de integração se ampliaram ainda mais com a utilização dos smartphones. Se você observar em várias estatísticas, há um crescimento significativo do uso dos celulares e smartphones para o acesso à internet. E uma diminuição muito grande dos laptops e dos computadores. Nós estamos tendo uma queda do uso do computador dentro de casa, o computador doméstico, mesmo o laptop. Nós estamos tendo uma alta significativa do smartphone. Quer dizer, o acesso à internet se dá em movimento. E nas minhas mãos. Ou seja, aonde eu estiver, eu estou acessando com um aparelho que me permite entrar no mundo da internet com facilidade e construir uma interação muito pessoal em relação ao que está sendo difundido, está sendo divulgado. É um sinal dessa caminhada que a comunicação está dando. Quer dizer, a comunicação tem que sempre lembrar de que ela está na mão de alguém. Né? Eu estou falando no rádio, eu estou fazendo uma reportagem na TV, você está produzindo um texto, né, para um portal de notícias. A primeira coisa que tem que ter em mente é que grande parte das pessoas que estão lendo essa notícia estão lendo por um smartphone, estão lendo por um celular. E isso interfere na forma das pessoas compreenderem e lerem. As pessoas não estão muito dispostas a ficarem ali focado naquele tipo de informação por muito tempo, a não ser que seja muito interessante. Então eu vou atingir o máximo de pessoas possíveis, pessoas isoladas e sozinhas, sem muita reflexão ao lado de alguém que esteja perto para poder discutir o que está sendo abordado enquanto tema. Então isso é vital, é importante para a gente compreender, entender aonde a comunicação vai se desdobrar ao longo do tempo, onde ela vai chegar ao longo do tempo. Tá claro? Eu vou deixar essa aula aqui para vocês, e encerro aqui. Nós ficamos aí com uns 40 minutos
de aula para vocês, peço desculpas, tá? Mas é um conteúdo que eu vou deixar para vocês em troca da aula que eu deveria estar trabalhando com vocês, tá? Para que vocês possam ter esse conteúdo de hoje. Peço perdão pela minha ausência, tá? Na próxima segunda-feira a gente volta a se encontrar. Estou deixando essa aula disponível no YouTube e vou deixar também disponível no Classroom, tá? E, se possível, ainda amanhã, deixo um texto relacionado a esses conteúdos para que vocês possam acessar também, tá bom? Muito obrigado, desculpe aí pela minha ausência, espero que esse conteúdo que a gente tenha trabalhado aqui colabore um pouco com você para entender um pouco mais sobre o mundo digital e a particularização da informação. Pessoal, um forte abraço, até mais.